acompanhando. Então, eu preciso buscar esse ano, né? Então, eu quero desejar a todas as mulheres aí muita força, pessoas como Cláudio, como você, Raquel, Samanta, doutora Bárbara, Janine, nossas amigas que estão aí, Júlia, né? Então, são mulheres que eu conheço que são de luta e são mulheres que realmente fazem a diferença. Então, que a gente Oi, gente. Então, aí, essa força, essa energia. Vamos lá. Que Deus aí nos dê muita força para poder Thelma, venha, meu amor. Momento, porque atravessar esse rio. Essa fofa. Oi, gente, tudo bem? Tudo de bom. Tô só tentando ver se vai dar certo aqui com a Thelma. Passar a palavra para vocês duas, o comentário da Adriana aqui, que ela diz: eu, como mulher negra, nascida e criada em zona rural. Aê, Thelma, agora deu. Apesar dos vários convites para concorrer a uma vaga, porque vejo muito que as pessoas saem do campo. Aê! Beleza. Vai dar. Agora vai rolar. Agora vai rolar, beleza. Vai demais. É uma fofa, Thelma. Que bom. Você sabe onde que eu estava agora? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar com você só para dar tempo das pessoas chegarem, tá? Isso. Porque ao vivo é assim. Eu estava no curso do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, Sim. que o Uberlândia está promovendo, junto com a Central de Movimentos Populares, e estávamos agora falando dessa questão grave, que hoje é nosso tema, né? A indignação de muita gente no curso com essa questão do estupro, a banalização, né? Como se nada tivesse acontecendo, e que no caso da menina de 10 anos foi emblemático, mas ele não é único, acontece todos os dias. Eu que mexo com violência doméstica na ONG SOS Mulher e Família desde 97. A gente acompanha todos os dias, né? Então, parece que a conversa está circulando em vários campos, em vários espaços, e eu acho importante para a informação e para a gente poder trocar ideias, né? Então, aqui é um bate-papo, né? Entrevista, eu não sou jornalista. É um bate-papo. Ótimo. Né? E aí eu queria que você se apresentasse, que a gente fosse bastante informal mesmo, uma conversa, uma prosa, né? Isso. E aí as pessoas vão chegando e participam também. A gente gosta muito de ouvir quem está aqui, com perguntas, com questões, ó, o Luciano, a Hilda, a Letícia, de vez em quando a gente fala o nome desses maravilhosos. A minha família, que linda. Eu só vejo minha mãe agora em live, viu, Thelma? Tem 5 meses. Não é? Pois é. E eu fico tão emocionada. Pois é, também. Você também? A minha mãe ainda vejo assim, na área do prédio dela. Difícil, né? Difícil. Eu acho que é um momento muito difícil, delicado. Então, se apresenta para a gente começar. Tá bem. Então, eu sou Thelma de Souza Birchall, eu trabalho há muitos e muitos anos, nem posso dizer quantos, na Universidade Federal de Minas Gerais. Estou desse jeito, sem fazer conta. Não é? Outro dia, nós chegamos à conclusão aqui que, na verdade, eu só perco do meu marido, que também é professor lá. Nós somos os dois mais velhos do Departamento de Filosofia. Então, já estou virando patrimônio histórico lá, né? Nossa, Então, trabalho no Departamento de Filosofia da UFMG desde a década de 80. E assim, mais de uns 15, 20 anos, uns 15 anos para cá, eu comecei a me interessar muito por temáticas de ética em geral, né? E principalmente de bioética, e essa questão da bioética foi me levando a pensar duas coisas, todos os problemas envolvidos com vida e morte. Então, primeiro a questão da eutanásia e do aborto, né? Mas com a questão do aborto, então até um pouco assim, por isso eu fui indo cada vez mais me interessando. Começou assim como uma questão filosófica do aborto, muito ligada àquelas coisas que filósofo gosta, sabe? O que é pessoa, o que não é pessoa. Você sabe que eu ministro aula de filosofia, eu não sou filósofa, sou historiadora que fez disciplinas no mestrado e doutorado em filosofia. Eu amo de paixão. Primeira aula é assim, gente, pensar tem consequências, vamos lá. Isso mesmo. E tem, não é? E tem consequências mesmo, é verdade, sério, né? Então, a partir dessa questão de começar a pensar essas coisas assim de mais abstratas, o que é pessoa, o que não é pessoa, se pode fazer eutanásia, se pode fazer aborto,
eu fui vendo que não se consegue pensar essa questão, principalmente, né, da interrupção da gravidez, e depois eu queria falar um pouquinho sobre isso, sem tematizar as questões de gênero, não é? Então, eu fui parar nessas questões de gênero muito mais a partir dessa discussão, e isso foi abrindo outras coisas, né? Vai abrindo outras coisas, você vai pensando outras coisas. Hoje eu estou muito interessada nas narrativas femininas, das narrativas literárias e narrativas não literárias, mas principalmente as literárias, que colocam a perspectiva da mulher, né, ao narrar a sua história, porque a gente sempre foi muito narrado pelo outro, né? E nem sempre ele está entendendo ousadia, muito. Né? Um dos capítulos da minha tese eu ponho a ousadia de contar-se, porque a pessoa está se expondo, ela precisa criar vínculo, quer dizer, e eu sou muito grata, né, a essas pessoas entrevistadas, e com todo cuidado, ética, sigilo, enfim, mas não é fácil, né? Então, não é isso que você fácil, está trazendo é importante, né, também para essa questão. Então, nos últimos anos, eu me voltei para essa questão, né, de pensar a questão feminina, a questão da mulher, tanto no sentido mais ligado a essas de ética, direitos reprodutivos, quanto também na própria história da filosofia. Então, a gente também tem esse movimento de fazer um resgate, né, dos escritos femininos que foram um pouco relegados aí pela história da filosofia. Então, eu tenho até me orientando a minha trabalhando com uma filósofa, Marie de Gournay, uma filósofa do século XVI. Então, são coisas assim, está tirando para todo lado para ver, não é, o que sai disso. É verdade. A gente atira um pouco para cada lado e vê o que sai. Com certeza. Por isso que eu penso que essa vai ser só uma primeira conversa, e depois a gente faz outras, porque eu sei da sua competência e do seu trânsito. E aí eu quero agradecer ao Alcino, porque ele que Isso, Alcino, nosso caríssimo. Maravilhoso. E nos apresentou, né, virtualmente. Isso, foi então, através dele. Isso. Ele é dos meus companheiros, né, de pessoas interessantes, isso. Que tem questões bacanas, né? Ele é maravilhoso. Então, só tenho a agradecer. Ok, também, eu também. Mas vamos então na nossa questão. Então. Nós não estamos aqui hoje para falar da luta do bem contra o mal, né? Eu acho isso, importante exato. deixar isso claro, porque por vezes o debate raso vai para esse nível, né? Se a gente for numa praça pública, hoje não com a pandemia, eu estou assim com enfim. Mas se a gente vai a uma praça pública e vai entrevistando as pessoas, todo mundo é contra o aborto. No entanto, o Brasil é um dos campeões em realização de abortos clandestinos, né? Mas a nossa questão é mais séria que isso. Tanto que o título nosso aí do tema, né, sugerido até por você, e a gente foi construindo, o direito a ter direitos. Então, existem alguns direitos que já prevalecem no nosso país. Um deles, o aborto legal, em 3 circunstâncias, né, Thelma? Risco de vida para a mãe, má formação fetal, né? Essa criança, o feto está sem cérebro, etc., ou parcial, e situações de estupro, de violência, né? Então, a gente podia começar por aí, quer dizer, não estamos hoje fazendo uma luta do bem contra o mal, maniqueísta, né? Nem aquela coisa, né, de herói e bandido, porque também todo mundo perde nessa conversa que a gente vai ter, e os resultados do caso dessa menina, bem como de outros cotidianos. Então, vamos começar por aí, o direito a ter direitos. O direito a ter direitos. Então, eu queria, exato, né? O que a gente viu nesses últimos dias foi, assim, uma violação sistemática de direitos, um por um, assim, não é? E tem até um texto da Marlise, né, minha colega, muito, muito interessante sobre isso, assim, mostrando essa violação e depois, puxa, acho que o Brasil acabou, né? Porque uma violação ótima também, dela. Né? Dela aí, né? Então, mas eu só queria fazer uma primeira observação antes da gente entrar exatamente nessa sua questão. É um pouco que eu também vi que a Helena, não é, fala dessa forma também, se eu não estou enganada. Eu prefiro, não é? E é difícil fazer isso. Então, sempre que eu faço, mas não é 100% das vezes, mas eu prefiro falar em interrupção de gravidez do que falar em aborto, né? A questão terminológica, ela não é neutra nesse sentido, assim, porque porque quando você fala em aborto, não é muito assim,
primeiro já tem uma carga negativa prévia, Sim. né? Muito grande, e depois leva a nossa imaginação, né? Porque a nossa linguagem é imaginativa, né? Leva a nossa imaginação assim a um embrião que está flutuando no espaço, e você vai lá e mata o embrião, não é? E aí é um muito negócio. carregada também culturalmente, né? De culpa, de De medo, culpa e é etc. feia, né? Então, Então, quando a tem gente toda a razão. A fala, linguagem não nunca é? foi A neutra. linguagem não é neutra, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em interrupção voluntária da gravidez, e aí para ficar mais curto a gente fala interrupção da gravidez, eu acho que coloca na cena a mulher que está grávida. Quer dizer, não se trata só de um feto flutuando no ar, né? Mas você tem uma mulher grávida com uma vida toda e que essa gravidez, caso ela chegue a termo, não é? Ela vai transformar, de certa forma, essa mulher em mãe. E nós vamos voltar nisso também, né? Às vezes a pessoa não vira mãe, não. Mas, em geral, você vai ter algum vínculo, né? Vai ter um vínculo com o filho, nem que seja um vínculo biológico, né? Então, eu acho que a interrupção voluntária da gravidez, a interrupção da gravidez, coloca a mulher no cenário. Né? E eu sempre prefiro falar interrupção da gravidez, mesmo porque é um processo, né? A gravidez é um processo, você pensa mais nesse processo. Esse processo tem fases, ele tem fases diferentes, tem uma fase inicial, uma fase, né? São fases diferentes também desse processo, cada uma com um certo significado, né? Então, isso tudo, eu acho que é isso, ajuda a gente a não ser maniqueísta, porque não é uma coisa simples, assim, puff, né? Não é mas é uma ação, né, da interrupção da gravidez que é diferente dependendo do caso, diferente dependendo da mulher, diferente dependendo do estágio da gravidez, diferente. Você tem várias possibilidades de falar disso, né? Uhum. Bom, então sobre isso. E aí a ideia da interrupção da gravidez ser, né, um direito e de fato, né, no Brasil, como você disse, né, a gente pode até achar que esse direito ainda está muito pequenininho, né? É muito pouquinho, mas no Brasil a gente tem esse direito que já está concedido desde 1940, não é isso? Sim. E esse direito foi sistematicamente... O que criou jurisprudência depois foi essa questão da má formação fetal, né? Isso, que é só no caso de anencefalia, né? Isso. É única e exclusivamente no caso de anencefalia. Agora, não sei se você... Claro que você acompanhou, não é? Foi arquivado, né? Foi colocado dentro da gaveta aquele longo processo que já teve uma discussão sobre as mulheres contaminadas pelo Zika e tinha aquela ação, não é? Da Associação dos Defensores Públicos, não é? Você me ajuda aí, porque eu às vezes esqueço foi alguma mesmo. Coisa de detalhe. Isso ficou durante anos na discussão pública, houve até uma discussão imensa, aquela consulta à comunidade, aquela discussão toda, para depois... Que é algo novo também, né? Que é algo novo, uma coisa complicadíssima, né? Você ter essa... complicadíssima que eu falo é assim, você ter uma mulher que está afetada por um vírus, que sabe que esse vírus vai trazer inúmeras consequências para o seu, né, para o seu feto ali, e aí discute se ela tem ou não tem o direito de interromper a gravidez. Mas esse direito estava... então, nesse caso, e esse negócio foi arquivado, né? Esse foi arquivado assim, botaram na gaveta que diz que eu olhei lá. Outro dia eu olhei para ver como é que estava o andamento do negócio, ele foi simplesmente engavetado, diz que por falta de elementos para julgar. Assim, a notícia que eu tenho é essa também. Por falta, uma questão formal. Então, algum dia alguém pode reabrir esse processo, mas ele está arquivado e pelo jeito... Mas, vou voltar à sua provocação, então a gente tem que essa situação dessa menina, não é? Que não é, como diz, não é um caso estarrecedor, mas não é um caso incomum, né, de meninas grávidas, não é um caso incomum. Lamentavelmente não. Não é o dado que eu tenho aqui, que são 110 mil meninas em 5 anos, 110 mil meninas foram com detalhe, gravidez, né, a termo, né? Sim, tiveram. Detalhe. A gente sabe da subnotificação. Subnotificação. Né? Então,
Muitos casos não chegam. É que nem a questão do feminicídio e tantas outras questões ligadas às mulheres. Não chegam porque ali você tem vínculo, né? Tá na família, não é uma pessoa estranha. Enfim, tem uma complexidade que a gente vai conversar um pouco dela, que me parece muito grave, mais grave ainda, né? Porque quando uma pessoa estranha, alguma providência é feita, você tem diagnóstico para políticas públicas, pensar projetos leis, mas quando você não tem e está subnotificado, fica tudo mais complicado. Tem razão. Aí a gente teve essa menina, né? Teve finalmente o direito de interromper a gestação, mas ela foi desde o início, né? Foi negado o direito dela lá no início no hospital universitário lá do Espírito Santo. Os médicos alegaram razões técnicas, não é isso? A gente sabe que não é bem assim, não é? Depois obrigam as meninas a menina a viajar para longe, né? O segundo coisa que pode ser arguído judicialmente, né? Depois deveria ter o sigilo médico da identidade dessa pessoa, né? Esse sigilo foi quebrado interiormente ao sistema ali e passado para esses extremistas de direita, não é? Que então fizeram a quebra do direito dela à privacidade, né? Então foi toda aquela cena dantesca das pessoas rezando, mas não só isso, impedindo fisicamente essa menina de entrar no hospital e ameaçando o médico, né? Ajuda aí com mais detalhes. Para a gente poder esclarecer, porque a gente vive num tempo hoje complicado, e você sabe disso, de esvaziamento conceitual, né? Então, quando você fala aí direita, esquerda, quer dizer, é tão complexo, mas hoje as pessoas andam reduzindo, né? Enfim, de modo que essas pessoas, o problema nem foi a fé, né? O problema é o uso dessa fé. Só para deixar claro isso, que a gente não tem nada contra a fé de ninguém, a espiritualidade, enfim. Agora, quando essa fé é utilizada para destruição, certamente até Jesus diria, opa, presta atenção, né? Ele disse, não atira a pedra, né? E Jesus, Alá, Buda, Maomé, né? Todos eles pregaram a paz. Não é? Então, aliás, eu convido quem tem Facebook a ler o texto da Marina Lima, da Marina Silva, da Marina Silva no Facebook, né? Ela como uma cristã tem um texto muito sereno, assim, belíssimo, eu achei. Tem muita gente. E outras pessoas. A questão é o extremismo, a questão é que está fundamentalismo, certos grupos que hoje estão realmente dominando o cenário religioso no Brasil, infelizmente. Do fanatismo, né? O fanático, né? Usa essa terminologia. Né? Mas eles se dão ao direito, né, de usurpar o direito da menina, legal, legítimo. A questão ela tem o direito pela Constituição brasileira de fazer esse procedimento de interromper sua gestação, né, dos poucos momentos em que o Estado brasileiro, e aí a gente tem que dizer com essas palavras, o Estado hoje obriga as mulheres a serem mães, né? Eu acho que a gente tem que perguntar se o Estado, a sociedade, deveria obrigar as mulheres que ficam grávidas todas a serem mães. Em alguns casos muito pequenos, ele desobriga. E nesse caso específico, essa menina não tinha obrigação de ser mãe, né? Porque é assim que a coisa é para nós, né? Nós temos obrigação. Uma vez você fica grávida, você tem obrigação de parir, né? Então... E é interessante, Thelma, você está colocando, a gente pensar do ponto de vista de gênero, dessas construções sociais, culturais, históricas de masculinos e femininos, essa obrigação não é colocada do mesmo jeito para os pais, para os homens, né? Só para a gente fazer esse parênteses, que a cobrança social e cultural, a representação que se tem é outra, né? Em relação à maternidade e à paternidade, sendo que ambos têm aí a responsabilidade. Mas é no corpo da mulher que a coisa acontece. Isso claro. Tem também uma especificidade. Muito grande, né? A obrigação que cai em cima da mulher é infinitamente maior do que a que cai sobre o homem. Ao ponto de naturalizar, né? Como se a maternidade fosse natural, tivesse um gene da maternidade. Né? Então, aquele livro da Elizabeth Badinter, historiadora, é fantástico, né? O mito do amor materno. Em geral, as mulheres não nascem mães, nem, né? Isso é um processo, como qualquer outro processo humano, não é? Eu acho que o que se nega à mulher nesses casos é a humanidade,
todo ser humano, o ser humano é constituído por uma variedade de experiências, não é isso? As experiências. Sim. Então, as mulheres são mulheres de jeitos diferentes, os homens são homens de jeitos diferentes, né? Também nós não estamos aqui para falar que os homens são os crápulas, estrupadores, plural, né? Não é isso, não é? Plural. Você tem uma diversidade de formas de vida, mas nesse caso se nega a mulher a ser diversa, né? Ela não pode ser diversa, ela tem que ter a mesma, ela tem que seguir um protocolo, não é? As mulheres têm que seguir um protocolo da sociedade. Se ela ficou grávida, ela tem que pobres e negras, né? Vamos falar disso, porque a gente sabe que existem outras estratégias de realização, inclusive com menos risco, né, de hemorragia, de problemas na saúde, para as mulheres ricas, para as mulheres que têm condição de ir para um país onde permite, ou de fazer no próprio país de um outro jeito. Isso dizem as pesquisas, né, que a gente não faz afirmações em cima do senso comum, da conversa de boteco, mas assim dizem as pesquisas, não à toa que o Brasil é um dos campeões em realização de abortos clandestinos. Né? Quer dizer, sendo a favor ou contra, eles estão acontecendo. E nós estamos contando disso. E no caso, uma menina de 10 anos, abusada há 4 por 2 tios e um avô. É disso que a gente está conversando. Nossa, mas é só emblemático de tantos outros, né? Tantos outros. Obrigada, então, pela isso que eu... presença. Isso estou vendo ali, bastante gente, né? Os homens de bem que não podem, a questão a gente sabe que é extremamente hipócrita, né? Então, essa hipocrisia da nossa sociedade, que, né, se pelas pesquisas, por exemplo, da Débora Diniz, você tem que, você tem um quinto, né, um pouco mais de um quinto das mulheres, se você né, numa sala, se tiver 40 mulheres, mais ou menos, ou 50 mulheres, 5 ali, entre 18 e 40 anos, já fizeram uma interrupção da gravidez. E tem um impacto, né? Então é muito grande o número, alto, né? Sim, e tem um impacto para a questão da saúde pública, que é precária, mas ainda bem que a gente tem um SUS, né, que queria privatizar, né? Imagina a pandemia sem SUS, né? Enfim, mas esse é outro assunto para outra live. Mas assim, o último dado que eu vi, e eu preciso até atualizar, era uma das principais causas de morte no sistema de saúde, né? Se não me engano, a 4ª causa. Pensando aí América Latina, pensando Brasil, né? Eu preciso me atualizar nesse dado, mas é de se preocupar. Não dá para ser hipócrita e falar, não vamos conversar desse assunto. Então acho que você colocou um ponto muito interessante, né? Que além então dessa não vamos conversar desse assunto, não vamos. Eu queria, que eu estava que esse último, né, daquela outra conversa nossa, assim, além do direito à privacidade, ela teve também o direito, esse pessoal, aí negou, né, quase fisicamente o acesso dela à clínica, né, ela teve que entrar dentro de um porta-mala, quer dizer, é uma coisa que a gente fica pensando, são várias violências, não é? E agora uma amiga minha, a Virgínia, que está assistindo, me mandou a capa do jornal Super, do Vittorio Medioli, não sei se vocês... Menina, eu vi, fiquei bege. Além disso, quase agora chiclete. Do Vittorio Medioli, que fala assim, tio fala de romance com menina de 10 anos. Você quer mostrar para as pessoas terem noção da Não, relação? eu não tô com ela aqui, não. Eu vi a matéria, mas eu só tenho virtual também. Tio mostra, fala, quer dizer, conta a história, dá lugar à versão do tio, do romance, do autor, quer dizer, de violência. Não é romance, isso aí é abuso, é violência, e assim, devia prender esse cara, né? Esse Vittorio Medioli também podia ir para a cadeia. Sim. Na manchete tem a palavra consentimento, quer dizer, tudo que ele fez com ela, ela consentiu. Gente, ela tem 10 anos, ela tinha 6. Ela consentiu, quer dizer, a vítima culpabilizada e o autor da violência em manchete romanceada. Me ajuda, né? Aí fica difícil. Então, eu acho que a gente tem que pensar, não sei, Cláudia, o que você pensa assim, um pouco assim, essa violação, né, desde o estupro, mas até depois, com direito reconhecido, tantas pessoas de diferentes lugares se dão ao direito de violar esses direitos de novo, desde os médicos, passando pela nossa ministra,
que tentou manipular, né, interferir na escolha da menina, né, até esses grupos extremistas que foram para lá para fazer esse barraco que eles fizeram, não é? No que se assenta isso, não é? No que se assenta como é que as pessoas se autorizam, não é? E eu fico pensando assim que tem duas coisas, talvez, ou talvez mais, mas assim, né? Primeiro, isso que a gente determinou, e o que eu queria voltar na sua fala, que a gente não conversa. Você sabe, eu quero contar um caso. Conta um caso. Então, duas coisas aqui que... a fala me remeteu a um monte de coisa. Vou anotar para não perder. Duas coisas que fundamentam assim, por que a sociedade, de várias maneiras, vários representantes, não foram só os extremistas religiosos, foram os médicos, foi a ministra, foi, né, quem vazou a informação, e depois esses grupos extremistas que se deram o direito de violar mais uma vez o direito dessa menina. Então, primeiro me parece que é isso. Você tem uma hegemonia no Brasil de um certo discurso religioso que autoriza tudo nesses casos. Entendeu? Autoriza chamar a menina de assassina, porque ela está matando uma pessoa, né? As mesmas pessoas que acham que queriam liberar, não sei, né? O Bolsonaro queria liberar que se um sem terra entrasse na terra do fazendeiro, ele podia atirar no sem terra. Né? Tem direito de matar o sem terra. Agora, a menina não tem direito de interromper, né, a gravidez. É uma lógica que não sei de onde que vem, mas também não tem lógica, não. É a vida mesmo que é importante? Não é a vida. Porque então é isso. Eu sou a favor não é da a vida. Das mulheres também que sofrem violência, sou a favor da vida. Há 23 anos para isso. Isso. Nós somos a favor da vida. A gente acha também que toda gravidez, né, deve ser assistida, toda gravidez desejada, toda gravidez deve ser assistida, nós devemos amparar nossas crianças e tudo mais, e sou a favor de educar as pessoas para fazerem contracepção para a gente diminuir o número de abortos, né? Porque o aborto também vem muito da ignorância, de não ter acesso aos meios contraceptivos, quer dizer, é muito melhor, toda mulher prefere tomar um método contraceptivo a interromper uma gravidez. Claro. É uma coisa, ninguém acha divertido, ninguém é bacana. Vamos, usa como método tá liberado. Uma boa. Né? Interrupção da gravidez não é método contraceptivo. Que liberou, que legal, né? E dos anos 50 para os 60, uma das questões mais revolucionárias, né? Você poder transar, sentir prazer, que é uma coisa do século XX para as mulheres. Antes não, era só prostituta, e nada contra a prostituta, que só existe porque tem demanda, mas ela é julgada, enfim. Mas só para dizer assim, esse pessoal diz que é a máquina de lavar roupa que foi a revolução. Né? E a gente às vezes entende que é esquisito, né? Quer dizer, você poder manter um relacionamento sexual, afeto, etc., e não precisar ter filhos, né? Que é muito, né? É uma liberação, né? Uma libertação, assim, dessa... Mas então, eu acho que tem essa coisa que o Brasil não é laico. Então, nesse ponto, o Brasil não é laico e tem um certo discurso religioso que impera, e por isso que não tem conversa. Não tem conversa sobre esse assunto, nós não conversamos, nós não debatemos, de verdade, não debate. É tudo varrido para debaixo do tapete e nisso, a meu ver, nesse ponto a esquerda não fez melhor do que a direita. Tá? Essa pauta das mulheres da interrupção da gravidez não foi levada adiante por ninguém. Não é? Isso aí a gente sabe. Então, acho que nós temos um serviço para fazer ainda, a esquerda está devendo isso, né? E tem essa história que ia recrudescer, que ia ter atraso. Só para esclarecer, né? Quando você está falando em esquerda, você me corrige se eu estiver errado, você está falando de progressista, preocupado com a igualdade entre as pessoas. Isso, né? Está preocupado com a igualdade. Comunista, né? Mas hoje eles estão esvaziando, porque entregava o comum para todo mundo, né? Então, assim, aquelas pessoas que têm compromisso com a igualdade. Toda vez que você fala de um conceito, eu me preocupo, porque não está fácil. É verdade, não está fácil, né? Tá bem. Mas a gente quem está preocupado com a igualdade, está preocupado com a igualdade social, está preocupado em distribuir melhor as coisas, não é? Está preocupado com a igualdade de gênero também, não é? Mas essa pauta, ela não passa porque não somos um país laico. Então, enquanto a gente não resolver isso na política, não é? Que não somos laicos, eu acho que essa pauta das mulheres não vai avançar. Não é? E aí eu quero contar um caso. Conta o caso. Que é um caso que me fez pensar. Eu estava numa festa, um pouquinho antes dessas últimas eleições. Aí, claro, né, sendo
Eu, quem sou, estava, obviamente, muito com medo do Bolsonaro ganhar. E comecei a conversar com uma pessoa, estávamos conversando, assim, muito bem e tal. E, não, eu acho que vai ser muito ruim, porque não é, se o Bolsonaro ganha, nós vamos ter um retrocesso em várias coisas, na pauta social, na educação, na universidade, vai ser um desastre para a universidade, vai ser uma privatização geral, vai ser... E nunca mais a gente vai poder... nunca mais a gente vai poder falar da pauta de direitos reprodutivos, nunca mais vamos poder falar de aborto. Aí a pessoa parou a conversa, olhou para mim e falou assim, mas aborto é polêmico. Aí eu tinha tomado umas já, falei, não é polêmico. Aborto não é polêmico. Falei assim, e eu não entendi por que eu tinha falado aquilo. Eu falei assim de susto. Mas aborto não é polêmico, sabe por quê? Porque não tem polêmica, não tem conversa. Polêmica é quando você discute ideias. Então, um vem com uma ideia, porte de armas, você discute, não discute? Um vem com uma ideia, o outro vem com uma ideia, e estamos discutindo porte de armas. Eu acho que interrupção da gravidez no Brasil não tem polêmica, tem tabu. Aborto não é polêmico, aborto é tabu. Não. Então, enquanto a gente não melhorar isso aí, eu não sei como, e que não tivermos um discurso dogmático dizendo que, impondo uma visão particular sobre todo mundo, que nem é todos os religiosos que compartilham, porque a compaixão, por exemplo, é um valor, né? No texto da Marina está muito bonito isso. Se você tiver compaixão, você vai entender. Se você tiver espiritualidade, né? Empatia, você tem outros valores que não é só isso, esse dogma que o embrião é pessoa desde a concepção, esse negócio que fica, não é? Ou as pessoas assimilando um embrião de 2 meses a uma criança, vai matar a menina. Desenha uma menina para mim no papel. Manda qualquer pessoa desenhar uma menina. Ninguém vai desenhar um embrião, não é? Manda qualquer pessoa desenhar uma criança, um bebê. Ninguém vai desenhar um embrião. Então, assim, é tudo uma... Então, acho que tem esse lado, sabe, que não tem. O aborto não é polêmico porque não tem polêmica. De fato, polêmica, discussão, não é? Eu fiquei pensando, mas eu falei, eu estava bêbada nessa festa, eu falei bobagem, depois eu falei, não falei bobagem, não, acho que eu falei uma coisa certa. Mas, Thelma, eu fui ousada, como já fui em outros tempos também, de trazer o assunto à tona, porque muita gente prefere não falar, mas como é que a gente não fala de uma questão que está acontecendo? E mais, você falou assim, eu não sei o que fazer. Eu fico pensando se não passa, como tudo, né? Parece jargão, mas não. Só que não, né? Até porque a própria educação está sendo banalizada e descaracterizada e negada. Enfim, eu como da educação arrepio com isso. Mas passa pela educação. Eu vou te dar um exemplo que eu conto para as pessoas sempre, mas você ainda não sabe. Aqui em casa eu tenho 2 adolescentes. Você tem filhos também, né? Não somos pessoas desalmadas. Tem 2 filhas, né? Talvez por isso que essa questão seja tão importante para mim, eu tenho né? 2 filhos, né? E tento criá-los junto com o Ricardo, que eu estou pegando, para a igualdade. E é um desafio todo dia. Mas, assim, a preocupação por mexer com violência doméstica, violência familiar, há muitos anos, a preocupação da conversa muito clara e explícita, desde que eles aprenderam a falar, Thelma. Por que a falar? Porque a gente sabe de muitos casos, que acontece o estupro, o abuso dentro de casa antes de aprenderem a falar. A gente sabe de bebês que são arrebentados, enfim, né? Eu fui pro fórum na época do mestrado e era com xixi de rato, a gente caçava as coisas, assim, não tinha internet igual tem hoje, porque foi lá nos anos 90, e a gente via muitos casos, né, nos processos crimes que chegaram, porque os que não chegaram a gente não viu. Então, desde que eles aprenderam a falar, né? Vitor, Dudu, bumbum, pipiu, ninguém pode ficar alisando, pondo no colo, mexendo, né? Eles nem perguntaram por quê, mas a gente fez questão de falar na linguagem deles, porque são partes íntimas. Então ninguém pode, a menos que você autorize, quando você tiver condição de autorizar, né, de permitir. Eles entenderam perfeitamente, não precisou desenvolver, não precisou discutir gênero, não precisou nada disso, né? A pessoa está aprendendo a falar. Isso. Né? E até hoje isso. Que interessante, né? Então, eu acho que isso é uma... não falar é que é ir contra a vida, não é não? Isso, não é acho que é uma hipocrisia, é uma tarefa, né? E é importante, acho que você está dizendo, assim,
né, falar com os pais que estão criando os filhos, né, alertar para isso, porque gostei, não ter filho não é ser desamada, também acho, gostei da Beatriz. Não, nunca bem. foi, a gente falou ironicamente. Né? Isso, porque aí, olha, a gente falando desse assunto, porque, em geral, as pessoas acham que quem está defendendo o aborto, de alguma maneira, é contra as crianças, contra ter filho, mas eu concordo. Sim, ou é opção. E eu acho que é uma opção, por isso que a gente é a favor, né, da interrupção da gravidez, porque é uma opção. As mulheres são diferentes, as mulheres não têm um script para a vida delas não está escrita na hora que elas nasceram, inclusive, Thelma, não é? E elas têm opções diferentes. Sim. Inclusive a favor daquelas que querem ter e precisam ter na rede pública, que tenham decentemente. Falei outro dia sobre violência obstétrica. Então, assim, quem sou eu para dizer quem é o outro e o que o outro vai fazer? Né? Agora, você falou do Estado laico, ou seja, sem direcionamento, né, religioso. Só que não, né? Nós temos bancadas, nós temos, enfim. Então, não a nossa lei, né? A nossa lei, do jeito que ela expressa uma concepção totalmente que só dá lugar a essa visão religiosa, que não vê o outro lado, que não vê a grávida, né? Só vê o embrião, mas não vê a grávida. Como se ela não fosse sujeito, né, da história. Não é? Então, eu acho que, por exemplo, aí você está dizendo, a polêmica nesse caso, se a gente conversasse mais, pudesse falar mais, não é? Eu acho que talvez muitos sofrimentos seriam minimizados, não é? Seriam minimizados, etc. E eu acho que tem um outro ponto que aí também, por que essas pessoas se dão ao direito de violar o direito da menina, não é? Pessoas muito diferentes, né? O mais interessante, não é? Eu fico pensando que também, e aí chove no molhado de novo, é o patriarcalismo e o machismo dominantes. Né? Então, ainda, você está nessa sociedade e que, de alguma maneira, né, mesmo que você fale, não, as pessoas tentam minimizar, as mulheres já conquistaram muita coisa, já conquistaram, já pode trabalhar, já, né? Mas lembrando que as escravos trabalharam desde sempre, né? Desde sempre, isso Não, isso falar trabalhar é ruim também. Já podem ser remuneradas pelo seu trabalho. Pode até gozar. Pode até gozar, pode ser remunerada, né, pelo seu trabalho, porque geral. Mas ainda recebendo menos, tendo mais qualificação, né, escolaridade. Né? Exatamente. Mas a questão, ainda, a gente tem essa sociedade, ainda hoje, então vamos voltar à questão a mulher como tendo destino de ser reprodutora, não é isso? Que eu acho que é o que dá, quer dizer, menos o caso da menina, propriamente, é o que dá o direito, as pessoas pensam que tem esse direito, né, de violar o direito dessa menina, porque vê a mulher nesse lugar, né, da reprodutora, ela tem essa obrigação, ela não existe, ela é um meio, né, para a humanidade continuar, ela é um meio de perpetuação da humanidade, é mais ou menos isso, não é? E eu acho que isso é feito inclusive por mulheres, né, feito a Damares, essa Sarah Winter, quer dizer, elas mesmas, né, do jeito louco, coloca essas mulheres... colocam lenha na visão conservadora, né? Que é essa visão, elas têm uma visão conservadora e a visão conservadora é essa, né? É da família tradicional e é do homem do lugar do poder, né? Então... E a mulher como um objeto e um objeto, e é isso, assim, homem, sabe? Né? E a gente vê esses lugares todos que a gente achava que de repente tinham sido superados. Eu falei isso não esses dias. Superaram. Não eu falei estão assim, superados, nossa, a gente que está há décadas na luta, a gente fala assim, nunca mais vamos passar isso. E a gente está retrocedendo em questões que já estavam superadas. O pessoal está contribuindo aqui, deixa eu falar um pouquinho para a gente aproveitar todas as contribuições, que são ótimas. Ótimo. Né? O professor Edilson está falando da clandestinidade, do fundamentalismo, que querem implantar uma teocracia. Fiquei pensando, inclusive, ele e outras pessoas estão aqui colocando, fiquei pensando que aqueles que devem estar... respeitando as leis são aqueles que estão dando mau exemplo, porque eu não tinha visto ainda na história, né, esse tipo de questão desse jeito, com essa reincidência, né? Então, fico pensando também que tem esse outro aspecto que a gente precisa levar em conta, que aqueles que deveriam representar são aqueles que estão com um projeto contra a democracia, as leis. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar. Isso. Porque eu não via antes gente juntando e pondo fogo, como fizeram com a Judith Butler lá, a imagem dela. Eu não me lembro de gente...
quer dizer, quer ajudar a vida, gente? Vamos, né? Fazer um trabalho voluntário. Tem muita gente para adotar, tem gente em abrigo, inclusive já maior de idade, né? Maior não, porque depois sai, mas assim, quase maior de idade. Enfim, tem tanta gente, tem tantas vidas que merecem existir e que precisa de gente solidária e cuidando dessas vidas, né? Filhos abandonados por pais, por tanta gente, né? Enfim, então, se a narrativa fosse pela vida, você não pensa que seria uma outra história? Porque o que a gente está vendo aqui é a destruição da vida. Exato. Inclusive de uma menina de 10 anos e de várias pessoas abusadas dentro de famílias, dentro de lares, por muitos anos, desde pequenininhas, né? E sem informação, sem orientação, sem educação formal. E estavam querendo tirar da educação, foi considerado inconstitucional. Várias cidades tiraram, inclusive Belém, a gente fez recente uma audiência pública para retomar a questão do texto, que não é só o texto, não é só a linguagem. É o que tudo Você fala em relação representa. à educação sexual. Sim, gênero, a palavra gênero, diversidade, tá, tudo foi tirado, né? Isso é um porque desserviço de quem está à frente de fazer projetos de lei, promover as pessoas e de políticas públicas. É um desserviço, além de ser inconstitucional. Também está aqui falando a questão do esvaziamento de termos, né? O comunismo. Tem parente seu aqui, tem um monte. Sobrenome, eu tô vendo. Eu tenho um monte. E minhas irmãs. Minhas filhas. Que maravilha! Oh, que delícia. E aí tem também um pessoal aqui, deixa eu pegar. Porque foi passando e eu não falei, aí eu tô tendo que voltar pra gente. Você faz pra ser mais esperto do que eu, porque eu não consigo. Falei que é a minha segunda live, então assim, eu tô um pouquinho ainda destreinada. A é totalmente antidignidade das vítimas vulneráveis, meninas e moças jovens que morrem nos partos. Eu vou fazer um bloco, tá? De questões, a gente conversa. Desde a Branca de Neve, então, a questão das histórias, né? Do princesamento, no curso a gente fez o desprincesamento. Foi bem bacana, que não é fácil. E já tem mulheres guerreiras aí, mas ainda não são a maioria nas representações. Aqui, ela mesma que falou da questão do comunismo, associada à pedofilia, quer dizer, né? Nada a ver. E o Wagner, maravilhoso. Eu conheço o Wagner, a irmã dele é daqui, Schwartz, ele mora na Alemanha. E ele passou horrores, né? Por conta dessa história de ser associado em função de uma performance que mostrava partes do corpo. Isso eu também nunca vi antes. São essas coisas. Ana Maria, psicóloga maravilhosa, que atende violência sexual, violência com crianças e adolescentes, é do Hospital de Clínicas da UFO. Maria Militão, maravilhosa, Filominas da UFO. Filósofa, ó que maravilhosa. Só gente que top aqui. Não, que bom. Pois eu agradeço mais, mas vamos lá então. Então, aí o Alberto está falando aí, ó, quando a vítima denuncia, ela se torna culpada pelo crime, não é? Porque... então é isso, essa coisa de não falar, né? É um assunto que tem que ser varrido para debaixo do tapete em várias circunstâncias. E eu queria, então aí, indo para isso que você estava chamando a atenção, também assim, sabe, essa defesa desses... eu não consigo dissociar a defesa de um certo conservadorismo, sabe? Dessa falta de democracia, que você não pode falar das coisas. Tá? E aí eu vou voltar, vou voltar assim. Estava pensando, aqui a questão, né, do abuso, do estupro, quando ele acontece, que é a forma que ele mais acontece quando vitimiza crianças e adolescentes no ambiente de família ou próximo, né, de vizinho, família, nesse ambiente que ele acontece. E aí... De fato, você vê que o caso vai também além só da questão das mulheres, porque os meninos também são vítimas, né? Você tem meninos, você falou que você alertou seus filhos, né? Sim, e essa coisa continua, eu acho, na meu ver, e esse patriarcalismo tem a ver com a questão do silêncio também, não é? Ele é tão difundido que eu estava me lembrando hoje, quando eu estava pensando nesse assunto aqui para conversar, de filmes que eu vi que não tem nada a ver com a realidade brasileira, não é? Que são filmes de famílias burguesas, ricas, fora do Brasil. Você tem aquele A Festa, chama Festa de Família, que é uma coisa assim, de arrepiar, não é? Você tem A Fita Branca, que é alemão, não é? Mas A Festa, por exemplo... que é uma família da alta burguesia sueca, não é, que o pai
abusava sistematicamente dos filhos. E aí aquela figura do pai poderoso, não é? E não é uma questão de social, de pobreza, não tem essa coisa, mas existe isso que ninguém fala, né? E ninguém fala para não destruir uma certa ordem, que quem vai falar vai ser culpado de destruir essa ordem, não é isso? E aí você vem com a culpa da pessoa que destruiu a família porque falou, não é? E aí eu acho, tô que nem Dostoiévski, que nem todo paraíso do mundo vale o sofrimento de uma criança, não é? Com então certeza. Não tem família, não tem ordem familiar, não tem nada que valha o sofrimento de uma criança. Não é? Sim, para acrescentar nessa linha de raciocínio, porque nós já estamos com 45 minutos, passou rápido demais. Demais. E é só uma hora e às vezes cai um não, pouquinho. Eu falei, não vou ter o que falar, uma hora vai ser muito tempo. Não, bem, nós vamos ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3, relaxa. Fora outros assuntos. Mas nessa linha do que você foi colocando agora, eu fiquei pensando, e aí eu quero usar o termo adequado para também não culpabilizar mulheres por nada, né? E deixar claro que esse é um problema que não é só de mulheres. Você falou dos homens abusados, a gente sabe dos impactos na sociedade inteira, nas famílias plurais inteiras, dessa história toda de violência. Mas assim, em que medida também, por essa representação e a mulher ser julgada, quando aparece, né? Porque o problema é aparecer. É como se o problema não fosse acontecer. Se você falou... aparecer, quer dizer, então... o problema é dar visibilidade. O que acontece, é o que aparece. Né? Uma loucura. Então, em que medida também, e eu vi vários casos assim, que alguém na família estava ciente da situação, mas o medo, né, o receio de falar, ou por dependência econômica, ou por dependência emocional, ou pelas representações sociais e culturais que tem, enfim... Os mais variados e possíveis fatores, e aquela história vai perdurando, né? Então, queria também que você emendasse na sua conversa essa questão, que eu acho que eu também acho dificílima também, e então me parece, o que há em comum, não é? Assim, então, acho que sim, nós temos que... É diferente, não é? O que é em comum entre esses casos, né? Da família pobrezinha lá, que o pai ou o tio, ou, não é? Nesse caso, é um estuprador, abusador, mas ele é o provedor daquela família, então as pessoas estão todas ali submetidas, né? As mulheres são submetidas, quer dizer, é uma questão de sobrevivência delas, não é? Se elas se manifestam ou falam alguma coisa, elas têm medo de perder a provisão, né? Tem medo de perder. Então, você tem um risco, às vezes, de vida mesmo, que essas mulheres a mulher, por exemplo, que está vendo, aquela tia estava vendo, não é possível, não é? Alguém estava vendo, não sei, é difícil de julgar, mas alguém existe, né? Aquela mulher lá daquele alemão que botou os meninos no porão, e foi tendo filho atrás de filho, aquele caso real, não é? Horroroso. Ele pôs a filha no porão e foi fazendo... O pai teve 4 filhos com a filha. Então, essa mãe, de alguma maneira, estava vendo isso, não é? E ela se silenciou. Não é? Ela se silenciou. Por medo, e às vezes, eu acho que... Não é? A mulher, quer dizer, não é, como diz você, não é para fazer ninguém, não é o bem contra o mal. Quer dizer, as mulheres erram também, não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, enquanto a gente não... O nosso maior erro, eu acho, enquanto mulheres, é preservar esse lugar em que, não é, o homem tem esse papel que ele domina, não é? Então, quanto mais as mulheres deixarem esse lugar subalterno, eu acho que isso melhora. Eu acho que não acho que seja uma... Sim. Mas quando você... Assim, eu acho que quando a pauta conservadora defende a família tradicional, o que ela está defendendo, seja a família tradicional lá da roça, do pobre, seja a família tradicional do burguês alemão, o que ela está defendendo é esse espaço de poder, não é? Sim. Onde, de certa forma, o silêncio se torna necessário. Né? O silêncio se torna. Na medida em que a mulher não vai ter mais essa necessidade, né? Para mim é uma questão de poder. Assim. Na medida em que ela também ocupa lugares de poder, ela vai se tornar menos vulnerável. Então, não é? Assim, sim, eu acho processo, que as mulheres estão vulneráveis. Aquela, né, a esposa do estuprador lá, da Alemanha, ali, ela estava vulnerável de alguma maneira. Isso não quer dizer, né, é muito difícil a gente julgar,
não quer dizer que a gente não poderia dizer assim, talvez uma outra mulher mais corajosa fizesse outra coisa, não é? Talvez a gente, talvez, não é? Né? E outra questão aqui que Uhum. a Lourdes está colocando, as interpretações, né? Então, às vezes, pega lá a escritura, pega a Bíblia, ou o Alcorão, ou o que for, né? Então, vamos falar de e que proíbe causar escândalo. Ela pôs entre aspas, tem isso. E vem daí essa punição contra quem expõe os sofrimentos, ou seja, né? Fica caladinha, sofrimento, depois você consegue o paraíso, tem essa história, essa interpretação, né? Sofrimento dos crimes familiares cometidos contra quem sofre. E a Maria Militão, a Maria Socorro, está dizendo essa questão de dependência financeira, mas não só, né, Socorro? Também a emocional, baixa emocional, autoestima. Isso. É um dos fatores, com certeza, de omissão, de medo das mulheres. Agradecer a Dandara, que está aqui. A gente sabe, a gente falou já, as mulheres negras sofrem mais ainda essa história, porque são também mais pobres, tem um histórico, né? Enfim, as mulheres índias, a gente sabe do quanto de abuso tem nas tribos, em algumas tribos indígenas, né? Então, esses recortes, essa transversalidade, interseccionalidade, a gente precisa sempre levar em conta, né? Então, obrigada pela presença. E ela está dizendo que o medo e o silêncio são ensinados contra as mulheres para aceitarem as violências contra si e as outras. Perfeito. Eu acho que tem uma representação simbólica, né? Que a mulher é aquela que se sacrifica. Então você fica caladinha, se sacrifique pelo bem da família. É visto como positivo, aguentar é positivo. Aguenta, isso é a mulher, né? O homem não tem que aguentar nada. O homem tem que ser nervosinho, tem que ser violento, tem que ser chato. Suportar. Agora a gente tem que ser suportar. Não, quem sabe você está fazendo isso pelo bem de todos, não é? Então, é isso. Assim, essa representação da mulher é que a gente tem que começar a acreditar nela, não é? Tipo, é isso, o corpo da mulher não é dela, não é? O corpo dela. Ficou claro no caso dessa menina que a vida dela não era dela, não é assim. Todo mundo deu pitaco na vida da menina, botar, né? Desde os médicos, eu fico muito bravo com esses médicos, né? Até o povo lá que impediu a menina de entrar, o corpo dela não é dela e a vida dela não é dela, a história dela não é dela. Né? E da mulher também. Também, assim, muito fácil. O tempo da mulher, não é isso assim? O tempo da mulher não é da mulher. Né? O tempo da mulher é se ocupar com o outro. E também o trabalho doméstico não é também, remunerado e predominantemente feito pelas mulheres. Então, o tempo dela, ela pode ser sempre interrompida, ela pode sempre parar para fazer outra coisa, né? A gente sabe, são coisas pequenas, assim, que acontecem, mas ela pode ser interrompida. O tempo dela não é dela e agora também a história dela não é dela, né? Ela cala a história dela para a história dos outros poder, né? A narrativa dos outros poder dominar. Quer dizer, eu acho que é isso que a gente tem que falar assim, olha, é isso que nós não podemos ensinar para os nossos filhos, hein? É isso que a gente tem que começar, senão, né? A equipe da Damares também achei uma coisa horrorosa, como é que pode, né? Uma ministra que tinha que zelar pelo cumprimento da lei vai colocar a opinião dela no pitaco ali, né, da pitaco. Então... e quem deveria promover políticas públicas, né, acabou com o que tinha, não propôs nada, e isso é um projeto, não vamos ser ingênuos, né? Enfim, mas eu fiquei pensando, a gente também não pode terminar a live, ainda falta um tempinho, mas é só de preocupação, sem contar que em Uberlândia a gente está com uma referência, né, no Hospital de Clínicas da UF, você falou da Helena Paro, está aqui a Ana Maria que trabalha junto, enfim, tem uma equipe interdisciplinar, e que é recente, né? Recente, assim, já tem anos, mas assim, recente na história da cidade, porque antes era um descaso total em relação a essas situações. Um jogava para o outro, não vou, porque tem a questão médica também, né? Como é que chama o termo que eles falam? Que se sentem impedidos, eu esqueci como é que chama o termo. Objeção de consciência. Isso, objeção de consciência. Nossa Senhora, tem hora que falha. Objeção de consciência, mas é claro que se é previsto em lei, tem que designar alguém que faça, mas daí a criança já nasceu, a mulher já foi abusada do que precisava, enfim. A novela é cumprida. E agora em Uberlândia a gente tem, então, Nua Vidas. Era isso que eu queria dizer. Né, para quem está nos assistindo de Uberlândia, enfim, que é uma referência na cidade, na região e até no país. Né, que é um núcleo de atenção integral à violência sexual. Né? Então, vou até pegar o telefone aqui, porque a hora que a gente fala dessas coisas, a gente tem que passar o contato, porque claro. A pessoa precisa e não tem. Né? E o Nua Vidas tem feito tem sido, então, super importante, principalmente agora na pandemia também, né? A gente sabe do aumento de casos de violência, de um modo geral, doméstica, dentro da família, mas também de violência sexual. Essas pessoas que encontravam-se aos finais de semana, à noite, né? Feriado, agora elas se encontram
mas principalmente quando se respeitava mais a questão de não sair de casa, né? Porque alguns têm flexibilizado, né? Enfim. E alguns não podem, né? Porque tem que trabalhar, né? Eu estou trabalhando de casa, remotamente, online, alguns têm que sair para trabalhar. O Nua Vidas, 3218-34, código de Uberlândia, 2157. 3218-2157. Mas vamos lá, Thelma, para a gente já começar as considerações finais. Já estamos nos 54 minutos. Eu odeio quando eles derrubam a gente, porque a gente é resistente. Você sentiu o drama aqui. Então, a gente tem que agradecer o pessoal. Do bem contra o mal, a gente está falando dessa questão séria. A questão do... eu penso também que né, a gente não pode... né, não pode falar assim, não, né? Todas as mulheres estão certas, né? A gente está vendo vários exemplos aí de, né, pessoas que agiram, né? Para começar pela nossa ministra da Mulher, não é? Também, né? Não vamos colocar todos os religiosos também no mesmo patamar, porque nós temos muitas coisas importantes feitas, né? Pelas mulheres católicas e por outras pessoas que estão reconhecendo. Né? Quer dizer, é isso, que o valor, os valores religiosos, eles são múltiplos, eles são, né, cobrem uma gama grande que você não pode... O fanático é o que fica focado numa coisa só, não é só ver aquilo, né? E um pouco de esperança, né, nesses tempos, assim, eu acho que só o fato de a gente poder trazer a público né? E eu acho que também causou, em grande parte da sociedade brasileira, causou, assim, um estranhamento esse acontecimento, né? Eu acho que mesmo muitas pessoas tendo se dado o direito de afrontar o direito dessa menina, não é? Causou em muita gente um estranhamento, né? Uma indignação. Eu acho que isso é importante, né? Então, eu penso que talvez, né, quem sabe, daqui a uns tempos a gente pode voltar a falar, talvez ver o que acontece, né, nesses processos que estão aí no judiciário, há vários processos no judiciário em relação a essa questão, porque me parece que não é... Está tudo vinculado. Eu acho que o fato do Brasil ter uma lei muito restritiva em relação à interrupção da gravidez... exatamente isso significa o que o brasileiro pensa das mulheres, assim, em grande medida, né? Não são coisas independentes, né? Então é melhor a gente começar a pensar diferente sobre nós mesmas. Sim. Mas obrigada. A DB está aqui colocando sobre se tentaram colocar ela ou não aqui em Uberlândia. Parece que teve uma história assim. A Helena Paro está falando, inclusive, em vários momentos, tanto nacionalmente, em live, o quanto que o Nua Vidas defende o direito da mulher e dela poder fazer escolhas, né? E é interessante porque fizeram também, junto à justiça, Você viu a carta? Né, eu vi o documento, né? Muito bem feito, bem esclarecedor. Bem esclarecedor e precisa, inclusive, as pessoas conhecerem, apoiarem, porque tem gente que comete violência institucional em todos os lugares. Isso. Né? Em todos os lugares. Tem tranqueira e gente ética em todos os lugares. Lamentavelmente, alguns muito despreparados para estarem onde estão, inclusive a começar lá de cima. Então, penso que é importante a gente colocar isso. Falta 1 minuto e 30. Super bacana, Thelma, essa oportunidade de estar com você. Eu não acho que a gente vai finalizar o assunto, a gente vai só encerrar, né? Porque esse é um assunto que não se finaliza, é complexo. A gente precisa levar em conta várias vidas, né? E a vida dessa menina, com certeza, foi impactada para sempre, dessa família. Né? E nós que lutamos há tantos anos contra a violência às mulheres, enfim, contra a violência dentro da família, que, por incrível que pareça, é o lugar mais violento que existe. É dentro de casa, onde deveria ser o porto seguro. Né? Então, nós precisamos pensar nisso em termos de políticas públicas, em termos de projetos de leis, que são a mediação para as políticas públicas acontecerem e a fiscalização. E a gente começa esse ano, né? Esse ano tem eleições. Então, finaliza que você tem 40 minutos e o poder ainda emana do povo na democracia. Isso. Que a gente possa igualitariamente colocar, né? Tenhamos aí metade
das pessoas que lideram esse país, mulheres, não só mulheres com vagina, né? Mas mulheres com atitude, com ação, com história, com preparo, que é isso que a gente precisa, para esse outro olhar ser levado em conta nas decisões. Isso. Pode terminar, fica à vontade. Né? Tá, não, eu queria só Muito agradecer obrigada, várias, Raquel. muito obrigada. Obrigada aos presentes, obrigada mesmo. Né, eu agradeço todos que nos escutaram, e penso isso também, quer dizer,